de uma forma bem simples, né? A gente tem uma visão diferente do que a gente acha que é a vida, do que a gente acha que é Deus, a espiritualidade. Então, faz com que a gente, muitas das vezes, sofra porque a gente vê muitas coisas que são inconcebíveis. São muitas coisas que a gente percebe que são inaceitáveis, né? E de fato, são, né? De fato, são muitas coisas que a gente vê que são... É difícil lidar, não faz qualquer sentido. E a gente percebe que, assim, primeiro, nós vivemos numa realidade multidimensional. Então, existe desde as camadas mais densas, de energias mais pesadas, para dimensões onde a energia é mais leve, mais sutil. Então, por exemplo, nesse exercício que nós fizemos hoje, olha o que nós experienciamos aqui, sabe? Uma energia, cara, extremamente refinada, sutil, harmoniosa. É uma coisa que é difícil você descrever. Como é que você vai explicar o que é isso? Não é só quem está sentindo pode falar o que é. Então, isso mostra o quê? Como é a vida em dimensões muito mais elevadas, muito mais refinadas. Né? Dá vontade de você ficar para sempre nessa realidade, porque é tão amável, tão agradável, tão pacífico que, meu Deus, sabe, uma coisa assim maravilhosa. E ao mesmo tempo, dentro desse aspecto multidimensional, existem realidades que são extremamente pesadas, dolorosas, densas, agressivas, né? Então, a gente já ouviu falar sobre umbral e tudo mais, né? Tem camadas, várias camadas a nível umbralino, que são extremamente pesadas. E quando você fala a nível físico, não existe uma energia única, né? Existe o que cada um está acessando. Nós estamos aqui no plano físico, né? Vivos aqui, encarnados, né? Como a gente costuma dizer. Só que, ao mesmo tempo, algumas pessoas estão acessando energias completamente refinadas, sutis, elevadas. E outros estão acessando energias das profundezas do umbral, né? Então, o que é a realidade? O que é a verdade? É tão somente como se fosse um prisma onde cada pessoa está captando algo. Cada um está captando uma coisa que é diferente da outra. Né? Então, quer dizer, é um momento onde tudo coexiste, desde o mais elevado ao mais grotesco. Isso mostra que algumas pessoas estão vivendo uma vida de muita paz. Outras pessoas estão vivendo o caos. E o que acontece é o seguinte, a característica de cada dimensão faz com que aquele padrão de energia seja mais marcante. Então, uma dimensão muito sutil, muito refinada, pela sua própria natureza, faz com que a maior parte das formas de vida que estão ali, naturalmente, vibrem dentro daquele patamar. Porque se você, pegamos nós aqui, nossa consciência se move para dimensões mais sutis, a nossa energia muda. A nossa energia, né, é automaticamente nivelada por um outro patamar. Então, por isso que a gente sente tudo isso, porque é o padrão daquela realidade. Então, a nível físico, por estar muito envolvido com energias densas, faz com que a maior parte das pessoas vibrem numa frequência mais pesada, mais densa, por natureza. E o que acontece é que para piorar, para dificultar ainda mais, para aumentar todo o caos e tudo mais, existem algumas formas de vida que buscam controlar o planeta e controlar em todos os aspectos possíveis, absolutamente de uma forma minuciosa, controlando tudo que acontece na nossa realidade. Para quê? Provocar um desgaste extremo, provocar uma negatividade extremamente
intensa. Acho que observa bem. Todas as formas de vida, para elas existirem, por princípio, elas precisam de energia. Então, uma pessoa que vibra no bem, no amor, na luz, o que ela vai fazer? Ela vai absorver essas energias elevadas, seja conscientemente, como nós estamos fazendo aqui, ou seja inconscientemente, né? Algumas pessoas podem nem saber que existe tudo isso, podem ter outras religiões, ou podem não ter nenhuma, mas se elas são umas pessoas de boa índole, vibrando em algo bom, positivo, elas, de alguma forma, estão absorvendo, vibrando isso, acessando essas energias mais sutis. Agora, o que são as trevas? É a distância da luz, né? Está tão distante da luz que a luz nem alcança ali, nem penetra. Então, a pessoa se permanece ali, na escuridão. Então, como ela vai absorver energia? Ela não absorve esse tipo de energia. Por quê? Porque se ela entra em contato com essa energia, automaticamente o que aconteceria é que ela se sutilizaria. Ela entraria num padrão de cura, de harmonização. Certo? Assim como nós sentimos aqui. Cada um dentro do seu nível iria sentir o mesmo. Então, se eles se sutilizam, se harmonizam, essas forças mais sombrias, naturalmente eles perdem o poder que eles têm, que é o poder da negatividade, o poder das energias pesadas, o poder de não seguir o fluxo cósmico, a natureza, a harmonia, o equilíbrio, mas sim usar aquela energia para seu próprio ego, fazer qualquer coisa aleatoriamente, mesmo que envolva desgaste, mesmo que prejudique outras. Ou seja, agir baseado somente em si, sem pensar nos demais. Então, essa é a lógica da coisa. Como é que funciona esse fluxo de energias? Então, se esses seres estão distantes da luz e evitam ter contato, porque querem permanecer em negatividade, na escuridão, onde eles podem vibrar com toda a crueldade que eles acreditam que deve ser, eles precisam absorver energia de outra forma. Então, como eles vão absorver energia? Eles vão absorver energia sugando de outras pessoas. Para eles terem força de mobilizar energias negativas, classificando dessa maneira, eles precisam que captar energias dessa forma para direcionar. Num processo de cura, de luz, o que a gente faz? A gente absorve uma energia luminosa, harmoniosa e direciona para a nossa cura, para a cura de outros. Se esses seres querem prejudicar alguém, atrapalhar, criar o caos, eles precisam mobilizar um padrão de energia que é justamente o oposto. Uma energia extremamente densa, nociva. Então, eles escravizam outras formas de vida para captar, drenar, absorver tudo isso, para que uma hora que eles queiram atacar alguém, prejudicar, eles vão usar toda essa energia acumulada e gerar como se fosse uma bomba explodindo em cima de alguém. Então, essa é a realidade das coisas, tá bom? Então, isso coexiste, porque a natureza, o plano onde nós estamos inseridos é um plano que permite a dualidade, polaridades, energias opostas, livre-arbítrio, ou seja, a pessoa está agindo num caminho que poderíamos classificar como errado, mas ao mesmo tempo ela tem a liberdade de fazer isso. E a evolução dela vai fazer com que ela tome clareza de outras coisas, né? Evolução pelo amor ou pela dor, cada um está escolhendo de que forma evolui, né? Então, se você está escolhendo viver pelo amor, pela cura, pela luz, né? Como nós aqui, ao mesmo tempo tem outros que não. Estão vivendo uma experiência dolorosa de disputa de poder, de conflito, de guerras, de ataques. Então, é como eu disse, o que é verdade, o que é realidade? É o que cada um percebe, é um pouco do que cada um tem em si, do que cada um deseja, né? Então, isso coexiste, né? Essas duas realidades conflitantes existem, com esse diferencial de que, por a gente estar numa dimensão mais densa, essas forças negativas, elas têm uma dominância um pouco maior.
né? Por conta disso, tá? Então, quer dizer, existe todo um sistema que a gente chama de matrix, de controle a nível planetário, que visa justamente modelar e manipular todas as pessoas, todas as formas de vida, para que as pessoas entrem num padrão baixo de energias negativas. Ou seja, tudo é feito para prejudicar a maioria em detrimento de alguns. Quando você vê a luz, é exatamente o oposto, né? Às vezes é o sacrifício de uns para o benefício de muitos. E a negatividade é benefício de alguns ao custo de todo o resto. Então, a gente vê coisas como essas, né? Ou seja, tipo, algumas pessoas ganhando com o caos, com a desgraça, com tudo que possa existir. Então, ao mesmo tempo, isso é o que é. Essa é a realidade, essa é a polaridade, esse é o mundo de dualidade. Quanto a isso, a gente não pode fazer nada. Entende? Porque cada um está seguindo o seu caminho. O que nós podemos fazer é por nós, por cada um. Que é decidir o quê? Expandir a luz, equilibrar, entrar no processo de harmonia, de cura. Você entender que a gente sempre tem algo a aprender em qualquer lugar, mas compensa o tipo de aprendizado que você está tendo, compensa o desgaste, o esforço, aquilo que você está passando. Então, quando a gente dá uma consciência espiritual, a gente percebe que a gente pode evoluir para dimensões mais sutis, mais elevadas, como a gente experienciou aqui, onde essa possa ser a nossa realidade, esse possa ser o padrão, um dia comum, ser o que nós sentimos aqui. Então a gente não precisa estar num ciclo de encarnações e reencarnações, né? Baseados em karma, baseados em erros, e continuar esse ciclo de sofrimento, que muitas das vezes nós estamos nos punindo, né? Ou seja, eu errei, então vou ter que voltar, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Nós nos condenamos, né? Mas se você entende, você está experienciando o que cada realidade permite que você viva, né? Se você está numa dimensão sofisticada, refinada, você estaria vibrando aquilo. Então a gente tem que quebrar essas crenças religiosas, muitas das vezes, porque até mesmo isso nos coloca num padrão de aprisionamento e escravidão. Entende? O normal para a gente tem que ser a paz, a luz, o amor, a experienciar o que existe de maior, né? De forma livre, suave. Então a gente tem que entender que nós estamos vivendo aqui nossa jornada, nesse momento. Mas o que você vai fazer depois que você estiver num outro plano? Você vai decidir voltar? Para quê? Porque você não continua essa evolução em realidades mais sutis. Você sabe que existe, você sentiu como é isso. Por que escolher o sofrimento? Entende? Algumas pessoas podem ter um objetivo de colaborar, ajudar com algo e tudo mais. Perfeito, é digno, né? Que existe esse tipo de coisa. Muitas pessoas pelo planeta fazem isso. Mas a gente tem que entender que a gente pode viver além disso. Existe vida num nível muito mais amoroso do que a gente imagina. Muito além do que é o plano físico. Então, isso é algo que a gente tem que ter consciência, né? Se a gente falava antigamente sobre iluminação ou sobre ascensão espiritual, poderia parecer algo impossível, algo destinado a meia dúzia de pessoas. Mas essa não é a realidade. Para você ascensionar, você tem que mudar a sua energia. Ascensão é um processo de transferência energética, de um padrão mais denso para um padrão mais sutil. Enquanto nós estamos aqui fisicamente, o teu corpo físico é como uma âncora, que, bem ou mal, acaba te prendendo num determinado padrão. Mas se ainda assim, apesar disso, você vai se sutilizando, se refinando, no momento que você passa para um outro plano, que você desencarna, naturalmente você vai para realidades mais elevadas. Então, prepare-se para isso, aproveite seu processo de vida para evoluir, se desenvolver, para que você não entre nesse ciclo aqui de sofrimento. Entende? Você já sabe como é o jogo. Você já sabe como são as coisas aqui. Você pode aprender. Sempre tem alguma coisa para aprender. Sim, em 1 milhão de vidas você vai aprender.
Mas o que você vai aprender aqui? E o que você pode aprender em uma dimensão muito mais sutil? Onde é mais interessante? Onde você vai gostar mais? Onde você vai se divertir mais? Entende? Então, é algo para a gente ter em mente com clareza. Então, é mudar, elevar nossa energia cada vez mais. E esse é o processo. E entender que você não precisa ser uma pessoa perfeita, 100%. Isso, eu não acredito que sequer isso exista. Porque, enfim, se é dualidade, é erros e acertos, o certo e o errado, é o bem e o mal. Então, nós estamos o tempo inteiro aprendendo com os dois lados e nos nivelando ao que a gente identifica com o que é correto para a gente. Então, a perfeição é inexistente. Então, isso é uma crença, a gente tem que tirar isso da nossa mente. Entender que o mais importante é você fazer o seu melhor, é você buscar evoluir sempre, crescer, se desenvolver, né? Porque sim, né? Na medida que você dá um passo, outros seres te ajudam a dar mais um e mais outro, e você vai progressivamente ascensionando cada vez mais. Não é estar de um lado e para o outro, mas inúmeras etapas, uma progressão, assim como eu explico sobre o terceiro olho, onde você vai progressivamente ativando. Então, se eu pudesse passar uma mensagem assim, embora eu até mesmo tenha me estendido aqui, seria isso, a gente entender esse momento, entender o que é a vida física, para que a gente não tenha uma visão da vida como se fosse uma ilusão, onde um dia tudo vai ficar bem, tudo vai ficar perfeito, tudo mais. Cara, há dezenas de milhares de anos o planeta é desse jeito, de conflitos, civilizações vieram, foram embora, uns assumiram poder, perderam, outros sumiram de volta. Civilizações tiveram o auge e o declínio. Então isso é a natureza do que é o planeta, do que é a dualidade, do que é o que a gente está vivendo. E nós estamos dentro desse ciclo também. Então, nós estamos vivendo aqui o nosso processo. Talvez em algum momento a nossa civilização nem exista. Não sei quando ou quantos centenas ou milhares de anos pode ser isso. Mas tudo é um processo de transformação. Já existiram dinossauros, às vezes um lugar que hoje é terra já foi oceano, tudo está mudando o tempo inteiro. Então, a gente não tem que ter apego ao plano físico, porque ele é apenas uma etapa, uma pequena, breve e curta etapa. O que a gente tem que ter é entender toda essa transcendência, é expandir nossa luz ao máximo, é evoluir, fazer com que a nossa experiência de vida, apesar das dificuldades, apesar, né, de tudo, encontrar o nosso caminho. Porque se você acha que hoje é difícil, se você for ver as outras civilizações, os outros povos, há 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos, 2000, 3000 anos atrás, todos eles viviam isso. O mundo externo poderia ser diferente, mas era a mesma coisa. Sacrifício, enfrentar dificuldades, se superar cada vez mais, buscar crescer, sempre fazendo um esforço para seguir adiante. Todas as civilizações, povos, culturas do planeta viveram isso. A forma muda, mas a essência foi basicamente a mesma. Então, eu gosto muito de estudar outras civilizações, né? E é isso que a gente acaba percebendo, que é como se fosse a mesma coisa, ao passar centenas e milhares de anos. Só do lado de fora que está diferente, né? Mas, na essência, os seres humanos estão agindo da mesma forma. Da mesma forma que temos aqui pessoas espiritualizadas, que são a minoria se comparada a toda a população planetária de bilhões de pessoas. Em outras épocas também existiam conflitos, também existiam uma minoria que era espiritualizada, buscava o caminho do bem, da luz, e por aí vai. Então, se a gente for ver a nossa egrégora espiritual,
nossos mentores, nossos orientadores, nós vamos encontrar seres de inúmeras civilizações, de inúmeros povos que já existiram na história do planeta. E por quê? Cada um deles viveu aquele momento, cresceu, evoluiu, se desenvolveu e continuou ao longo do tempo. Às vezes eles mantêm essa forma até mesmo para se lembrar de suas origens, de onde vieram, pelo que passaram e conseguiram ir adiante. Então, é a nossa jornada, o nosso momento aqui, e a gente vai seguir o mesmo, entende? É bom a gente ter essa consciência, essa clareza e seguir adiante, tá? Aproveitar o nosso tempo aqui e fazer o nosso melhor. Em essência, é isso. É simples. Não precisa nada mirabolante. Então, é dando um passo após o outro, vivendo um dia após o outro, com fé, esperança e fazendo a luz prevalecer, apesar das dificuldades de cada fase da vida. Em algum momento da nossa vida, andar era o maior desafio, ficar de pé era o maior desafio, aprender a escrever, falar com outras pessoas era um desafio. E nós fomos superando. Então, cada fase da vida traz algo diferente, né? Então, a cada momento, a gente foca em crescer também, tá? E, por que a espiritualidade não ajuda, né? Que é um ponto importante. Por que Deus permite isso, né? Porque se você for ver, Deus é uma fonte de luz, é uma rede, é uma energia, é uma forma de vida que interconecta tudo que existe. Aqui, humanos, planeta, galáxias, sistema solar, universo, então, tudo. Então, quando a gente absorve, capta isso, a gente está entrando dentro dessa rede, a gente está captando toda essa luz para nos transformar, né? Não quer dizer, isso está disponível, mas cada um absorve dentro do que pode, né? E isso vai progredindo cada vez mais. Então, você tem um mar, você tem um lago, mas o lago não sai voando a água e chega até sua boca para você beber. Você tem que ir até lá e você tem que beber. Você tem que buscar água. Você tem que matar sua sede. Então a luz é isso, está disponível. Cada um tem que captar dentro do que seja a necessidade de cada um. Para mim é muito. Eu gosto de absorver o máximo possível, né? Para mim nunca é o suficiente. E é um pouco disso, sabe? E ao mesmo tempo, essa é a experiência. É difícil você olhar para a dor, é difícil você olhar para algo negativo. Mas lembre-se que, às vezes, em algum momento da nossa vida, seja nessa vida ou em outras, alguma dor, algum sofrimento, às vezes nos trouxe um choque de realidade, um choque de consciência, né? Às vezes, podemos ter entrado num caminho onde percebemos que estava tudo completamente errado. E ter dado com a cara no muro, ter caído algumas vezes, pode ter sido uma forma de nos mostrar que isso não é necessário. Pode existir um caminho diferente, sem essas dores, sem esse sofrimento. E essa incompreensão, essa angústia, esse sofrimento momentâneo pode ter sido o que alavancou a nossa vida para buscar um outro caminho. E isso pode ter nos levado ao caminho do bem, caminho da luz, caminho da paz. Então perceba que a única realidade que existe é a luz. Se você se distancia da luz, você vai se ferrando, vai errando, vai quebrando a cara, até o momento em que você desiste e percebe que não tem qualquer razão isso. E aí você retorna para a luz novamente e segue sua jornada. Então perceba que até mesmo no meio do caos, no meio da dor, a luz está presente ali. Existe um porquê de tudo. Talvez você pense em alguma coisa na tua vida, né, que você queria muito, algo que seria muito legal, e aquilo não aconteceu, aquilo não se realizou. E aí, pós passar algum tempo, você olha para aquilo e você tem a felicidade, a satisfação de falar, poxa, ainda bem que isso não aconteceu, né? Porque não faria sentido. Não era para mim isso mesmo. Eu não teria aproveitado. Ainda bem que eu segui esse caminho e não aquele outro.
Então, a vida tem essa magia, né? Espero que faça sentido para vocês.